Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo eu estarei dando uma continuidade ao nosso arquivo aqui do HTML5, né, no qual estamos trabalhando com o que eu chamei aqui de começo de layout 1. Tá? Então no último vídeo que eu cheguei a fazer com você foi a parte do meio e também as divisões, para poder ter essa parte aqui da esquerda e a parte da direita. Tá? E aí nós chegamos praticamente nisso. Nós já tínhamos feito o main, o header e o footer. Agora que nós temos a parte do meio já criada, nós vamos colocar a seção 1, 2 e 3 e depois a gente vai colocar o aside. Tá? O que eu acredito que não vai ser nada difícil, porque até o momento nós só estamos conhecendo os elementos do HTML5 e tentando colocar aqui em prática em um layout fácil, né? Então, veja só, vamos trabalhar agora com a seção que tem uma identificação da esquerda. Então, eu vou fazer o seguinte, eu preciso de 1, 2, 3 seções aqui dentro. Então, eu vou tirar esse texto, tá? E aqui eu vou colocar seção class, tá? Estou utilizando o class, por quê? Porque eu quero repetir uma, pelo menos, né? Ó, seção 1 e 2 tem a mesma largura, e a seção 3 ela tem a mesma altura, desculpa. Então a seção 1 e a seção 2 têm a mesma altura, e a seção 3 ela muda um pouco. No entanto, eu estarei atribuindo uma classe, e por meio dessa classe eu estarei aplicando as regras do CSS as 3 seções que eu estarei colocando. Eu vou chamar isso aqui de, vou chamar aqui de grupo underline seção, tá? Desse jeitinho aqui. Tá? Lembrando que o nome você coloca o nome que você achar mais interessante. Estou deixando aqui com o nome de grupo seção. Tá? Eu vou colocar somente seção underline M, a seção do meio. Só para a gente entender que se trata disso daqui. Tá? Então, por enquanto é isso, seção M. Aqui eu vou colocar um texto para poder exibir na tela. O texto vai ser o seguinte, seção 1. Vou aproveitar que eu já tenho essas tags colocadas, né? Vou apertar Ctrl C para copiar. E aí depois dela dou Enter algumas vezes, Ctrl V para colar. Dou Enter mais algumas vezes e Ctrl V para colar. Aí eu tenho seção 1, 2 e 3. E agora eu posso fazer a estilização através da classe. Tá? Então, da mesma forma que eu fiz com o ID, eu vou fazer com a classe. Tá? A mudança é bem pequenininha também. Então, você pode ver aqui no arquivo de estilo. E aqui abaixo, né? Deixa eu ver. Aqui abaixo do left. Tá? Para a gente não misturar as coisas. Estamos dentro do ID left, então vamos fazer abaixo do left. Tá? Então, aqui eu vou colocar um ponto para identificar a nossa classe. E depois o nome dela, seção underline M. Esse é o nome da nossa classe, né? Ok. A largura para essa seção vai ser de 100%. Tá? Então, colocando a largura de 100%, nós estamos ocupando o total, né? O total de largura possível. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui 600 pixels, quando eu ponho 100%, eu estou, na verdade, dizendo que os 600 pixels serão ocupados. Se eu tivesse 400 pixels de largura e eu colocasse 100%, eu estaria dizendo o seguinte, olha, ocupe os 400 pixels de largura. Tá? Então, eu coloquei 100% para quê? Para poder ocupar o total da largura. Então, voltando aqui para o CSS. Já a altura, eu vou colocar aqui, altura, nós temos uma altura de 600, podemos dividir isso, né? Eu poderia deixar 200 para cada, 200 pixels, ok? Mas eu vou fazer o seguinte, a primeira e a segunda eu vou deixar com 150 pixels. Eu vou colocar aqui uma cor diferente, então background, background, tracinho, cadê o tracinho? Color. Fábio, está difícil a digitação hoje. Um pouco. E aí eu vou colocar uma cor bem clarinha. Pode ser a cor que eu coloquei aqui na esquerda também. Tá? Eu vou colocar CFC. Vou mudar só um detalhe.
tá? Só para diferenciar e você ver o que está acontecendo. Então, eu vou colocar, ao invés de CFC, eu vou colocar DFD. Uma cor um pouco mais clara, tá? E aqui eu vou colocar o float com o valor left. Tá bom? Então, por enquanto é isso, tá certo? Esses três elementos que eu tenho, 1, 2, esses três elementos, né, eles receberão essas regrinhas do CSS. Salvou o arquivo, voltando para o navegador, você aperta F5 e aí está. Então você pode ver que até as cores ficaram diferentes, está vendo? Olha esse verdinho e olha esse verdinho aqui de cima. Beleza. Fábio, para poder diferenciar, eu gostaria de colocar uma borda, então border, 2 pontos, 1 pixel, solid e cinzinha. Pronto. Então, coloquei uma borda somente para a gente poder ver como é que ficou essa divisão. Ctrl S salva o nosso arquivo. E aí, voltando para o navegador, F5. Então, agora ficou mais fácil perceber isso. Tá? Eu só gostaria que na seção 3 tivesse um pouco mais de altura. Né? Pelo que eu estou vendo aqui, eu terei mais ou menos 300 pixels. Tá? Então, eu tenho... e de fato é isso. Né? Eu tenho 150, com mais 150, 300. Para chegar nos 600, também 300. Eu só não posso esquecer que esse 1 pixel também está sendo contado. Tá? Beleza, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar, por exemplo, aqui eu tenho seção, underline M, colocar aqui 2 pontos, NTH traço shield, abrindo aqui o nosso parênteses, eu coloquei tudo invertido aqui, né? NTH, pronto. Então eu quero fazer o seguinte, eu tenho 3, então eu não quero mexer com o primeiro e o segundo, quero mexer com o terceiro, eu vou pôr o número 3 para testar. E aqui eu vou colocar uma altura maior do que essa. Então, a altura, vou colocar 250 pixels por enquanto, ou melhor, vamos colocar 295 para a gente ver, né? Então, 295. E aí você volta aqui e aperta F5. Deu certo. Fábio, deu muito certo isso aqui. Tá? Eu vou tirar só um pouquinho, eu vou deixar com 294. Né? Para a gente ver se realmente aparece a borda. Apareceu. Então, beleza, está funcionando. Então, por enquanto, o que nós trabalhamos aqui foi a criação de mais seções, né? Essas 3 aqui, e a estilização da classe seção M. Né? Eu coloquei aqui uma formatação um pouquinho maior, e aqui eu fiz uma alteração na altura. Então, eu precisei utilizar a pseudoclass nth-shield, quer dizer, eu estou trabalhando somente com o terceiro elemento que tem essa classe. Tá? Então, utilizando a pseudoclass nth-shield, eu poderia falar o seguinte, olha, não, eu quero na primeira, né? O primeiro elemento que tem essa classe. Não, eu quero o segundo elemento. Né? E eu disse assim, eu quero o terceiro elemento que tem essa classe. E aí eu apliquei 244 de altura para ele. Bom, nós temos já um resultado aqui. Então, essa parte da esquerda já foi. Vamos agora fazer a parte da direita. Né? E aí vai ser bem fácil também. Você vem aqui. Essa parte já foi. Vou comentar aqui para a gente poder sair daqui, né? Então, concluído. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, seção da esquerda concluída. E agora vamos para a seção da direita. Então, vou tirar esse texto. Aqui eu vou colocar o aside. Ok? E dentro do aside um texto. Aside. Pronto. Então, por enquanto, colocando o aside, ele pode ter um conteúdo relacionado ao que tem na nossa página, mas se esse conteúdo for removido, né, o que está dentro do aside não pode afetar a compreensão do resto da página. Tá bom? Então, coloquei aqui o elemento aside e agora eu vou fazer a estilização dele. Mas eu vou fazer aqui embaixo do ID direita. Então, aside,
Vou utilizar a largura total, então eu coloco aqui 100%, tá? A altura também vai ser de... Essa altura aqui não deu certo ainda, foi 600 pixels. Eu vou colocar uma cor diferente, tá? Então, background, tracinho, color. Vou colocar aqui uma cor diferente, então vai ser FF9, tá? Então, largura total, altura 600 pixels, 600 pixels. Então, altura total e uma cor diferente, tá bom? Ctrl S salva o nosso arquivo, voltando para o navegador, aperta F5 e aí está. Então, na criação desse nosso primeiro layout, nós praticamos um pouquinho, né, do HTML5, utilizando o main, o header, seção, a side. Tem o footer aqui também. Então, nós praticamos um pouco do uso desses novos elementos e elaboramos esse layout aqui, né, de uma forma bem simples, somente para a gente poder, né, ir se acostumando com essa ideia. Depois eu vou trazer mais alguns layouts para a gente tentar reproduzir aqui, utilizando os novos elementos da linguagem HTML5. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar, que é muito importante, deixar lá o seu joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades que aparecerem por aqui. Tá ok? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!